Bom dia, criançada, bom dia, família. Estamos começando mais uma escolinha e hoje é um dia especial, né? Que é dia de eleição. Não sei se você já foi votar, mas você possa ir aí com seus pais e fazer o seu dever aí, né? Vamos começar nossa escolinha com a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma manhã, um dia especial nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Deus, que aumente a nossa fé, nós possamos sempre confiar no Senhor e nunca duvidar do seu poder, que nós possamos sempre ter fé no Senhor, fé que agrada o Senhor, Pai, nunca duvidando do Senhor, do seu imenso poder, Pai, do seu imenso poder, Deus, de fazer grandes coisas em nossas vidas. Fala conosco no dia de hoje, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer ao Rafael por ter mandado aí a atividade. Olha que lindo. Ele fez a atividade da amarelinha do céu, né? Que a gente fez aí das atividades da nossa escola, né? De cantar a música, de falar dos personagens. Olha que lindo que ficou a amarelinha do Rafael. Muito obrigada, viu, Rafael? Beijo no seu coração. Continue fazendo as atividades. E se você também, né, tem participado, feito as atividades que a gente tem proposto aí em cada escolinha, mande pra gente uma foto, um vídeo, compartilha, porque é sempre bom a gente ver, né, o que você tem feito e a gente se alegra tanto em ver as crianças participando, né, cantando, dançando, fazendo atividade, o que você estiver fazendo aí alegra muito o nosso coração e principalmente o do nosso Deus, tá bom? Vamos aprender o nosso versículo? Nosso versículo de hoje está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 27. Diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Esse versículo, ó, é lindo. Vamos falar só essa parte B. Vamos repetir? O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Olha que bacana. Você sabe o que é impossível? É coisa que a gente não consegue fazer, né? E o que a gente não consegue fazer como seres humanos é totalmente possível para Deus. Para Deus não tem nada que é impossível. Você, por um acaso, consegue andar por cima do mar, por cima das águas? Para a gente é impossível. Mas você sabia que isso é possível para Deus? E tem muita coisa que é possível para Deus. E isso a gente vai ouvir na nossa história hoje. Vamos escutar a nossa história? Nossa história de hoje fala que Jesus andou por cima das águas. E ela está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus havia despedido seu povo para os seus lares e havia se retirado para um lugar calmo, a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar ali e o vento começava com ondas furiosas ali sobre o barco. E não demorou muito, todos estavam ali com aquele barulho forte ali. E aqueles pescadores experientes ali pegaram remos e começaram a remar com força, mas a tempestade era muito forte. E a tempestade continuou com a sua fúria ali através da noite. E mesmo assim, os discípulos continuavam remando e se esforçando para alcançar a praia. Mas só que à meia-noite ali, Jesus viu a luta deles e o vento tornou as ondas cada vez mais altas. E Jesus então resolveu ir ao encontro dos discípulos e de repente os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e eles gritaram de medo: olha, um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! E eles ficaram com muito medo ao vendo alguém vindo à sua direção andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. E ele falou: não tenham medo, sou eu, Jesus! E os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: se és tu realmente, manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas.
venha, Pedro! Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente, né? Algumas vezes impetuoso discípulo ali sorriu, encorajando Pedro a jogar a pedra sobre a beira do barco ali, olhando para Jesus. Pedro começou a caminhar sobre a água, desviou seu olhar para Jesus ali, olhando para os discípulos. Ele deve ter pensado: ei, olhem para mim, vocês não acreditam no que vocês estão vendo. Ia começar a olhar em direção a Jesus, viu as ondas enormes, e aí ele sentiu o vento forte, ele ficou com medo e começou a afundar. Imediatamente sua coragem se foi e ele começou a gritar: Jesus, salva-me, Jesus! E aí, por que ele perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro de Pedro e em silêncio eles entraram no barco. E Jesus, depois que ele entrou no barco, o vento parou, as ondas se acalmaram e o pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. E hoje Jesus nos fala, né? Apenas olhe para mim, tenha fé, eu estou aqui para resgatar vocês. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe, eu posso salvar você. Apenas confie e tenha fé. E aí, gostaram da história? E a lição de hoje nos ensinou que Deus se alegra ao ver quando a gente confia no seu poder, né? O único modo de agradar ao Senhor é a gente ter fé. Tem um versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O medo fez Pedro duvidar. Ele sentiu o vento forte, viu as ondas que batiam com força e deixou de prestar atenção em Jesus. E as situações difíceis não podem deixar, desviar a gente crer no poder de Deus. Mesmo com tudo contrário ao nosso redor, a gente deve continuar caminhando em direção a Jesus sem duvidar. Então, nossa lição de hoje nos diz que a gente deve confiar no poder do Senhor com fé, não duvidando, do poder do Senhor, tá bom? O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, ó, ó. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, ó, ó. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, eita, eita, eita. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Oba, opa, oba, opa, oba, ah. Opa, oba, opa, oba, opa, oba, ah. Opa, oba, crianças, opa, oba, esse opa, trava-língua oba, é um pouquinho difícil. Opa, oba, Vamos oba, tentar oba, fazer oba, junto oba, comigo? ah. Opa, oba, opa, oba, opa, oba, ah. Opa,
oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, opa, oba, oba, se estou com Cristo, paro de ai, ai, opa, não vivo mais com medo, aprendi a confiar, opa, se estou com Cristo, paro de ai, ai, opa, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Pra terminar, vê quem consegue fazer bem rápido. Opa, 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 opa. Para nossa atividade de hoje, nós vamos contar essa história, né, que a gente falou hoje, que Jesus andou sobre as águas de Pedro, né? Nós vamos precisar de uma folha de papel branca, de uma tesourinha sem ponta, palitinho de picolé ou palitinho de churrasco que você tiver aí, lápis de escrever e lápis de cor e durex, tá bom? Você vai fazer os desenhos aí. Nós vamos desenhar Pedro da maneira que você quiser. Você vai colar um palitinho de picolé ou palitinho de churrasco, você pode colar com o durex atrás e você vai desenhar Jesus. Olha só, eu desenhei ele falando aqui, ó, coragem, sou eu, não tenha medo, igual tá o versículo lá na Bíblia. E aí, depois numa folha branca, você vai desenhar o mar. Olha que bacana. Aí você vai fazer o seguinte, você vai cortar, não corta até no finalzinho não, deixa 2 dedinhos aqui no finalzinho, ó. Você vai fazer um buraquinho na sua folha, tá vendo? Porque aí você vai colocar Jesus aqui, ó, com um palitinho. Aqui, tá vendo? E você vai colocar o Pedro aqui, ó. E aí, ele vai começar, Jesus, olha, se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Eu também quero andar sobre as águas. E aí Pedro vai começar a andar. Você vai contar essa história para alguém na sua casa que não assistiu, não conhece essa história ainda. E ele vai começar a andar. Só que aí ele começou a ver as ondas e começou a ter medo. E aí o que aconteceu com ele? Olha, ele começou a afundar. Socorro, Jesus, me ajuda! Ele começou a afundar, afundar. E aí o que Jesus fez? Não tenha medo, Pedro. Começou a dar a mão para ele e salvou Pedro de novo. Olha só, aí você pode contar essa história. Conta do seu jeitinho aí que você aprendeu, ouviu bem essa história. Faça o desenho do seu jeito aí e você pode contar essa história que Jesus andou sobre as águas e Pedro também, tá bom? Divirta-se aí, conta essa história, uma história bacana da Bíblia que realmente aconteceu e você aprendeu hoje, tá bom? Divirta-se! Eu quero agradecer a você por estar conosco mais este domingo, né? E pedir a Deus que abençoe, né, todo o seu dia, a sua semana e falar com você para assistir as outras escolinhas que nós já gravamos, né? Tem tanta escola bacana, tanta história legal, né? Da palavra do Senhor, que o próprio Senhor tem nos ensinado. Né? Não deixe de curtir aí, compartilhar com seus amigos, com a sua família, assistir junto, convidar outros para assistir com você, escutar as músicas, atividades, né, com outras pessoas, porque é o próprio Senhor nos auxiliando, nos ensinando, né, da sua palavra. E de forma lúdica a gente tem aprendido, né, não só as crianças, mas também adultos, porque é sempre tão bom a gente reviver, aprender e relembrar daquilo que o Senhor tem nos falar, tá bom? Conto com a sua presença mais uma vez, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nos encontramos aqui, tá bom? Beijo no seu coração e até domingo que vem. Tchau, tchau!